Olá, bom dia para você nesta manhã de segunda-feira, dia 16 de julho de 2018. Eu ia falar 16, fui para 17 e cheguei no 18. 18. Sabe como é que se chama, né? Ato falho. Você pensa uma coisa e faz outra. Um abração pessoal da Ligemar, camisaria, linda essa camisa. Eu gosto pra caramba dessa camisa aqui, né? Muito legal. Obrigado. Ligemar, camisaria aqui da nossa região, de nossa cidade, deixando todos bonitos, elegantes. Tem posto de venda, Ligemar aqui na BR, viu, gente? E também nas melhores lojas, para você ficar também bonito e elegante. Bom dia. Oh, acabou a Copa do Mundo. E agora? O que a gente vai fazer? Acabou a Copa do Mundo, a França foi campeã. Oi? Agora é aqui, ó. Aqui onde? Unieletrônica. Agora tem eleição, é verdade. Agora tem a Copa do Mundo do Brasil, que é a eleição no Brasil, né? Mas, enfim. Quem é que vai ganhar a eleição, hein? Boa pergunta. Mas, enfim, falando em Copa do Mundo, sagrou-se campeã a França. É o melhor time, não tinha o que ver, foi o melhor time. A Croácia, na minha opinião, poderia ter ganho da França. Em um outro momento, poderia ter ganho da França. A Croácia teve um desgaste físico terrível, 3 jogos em sequência na prorrogação, ou seja, ela teve um jogo a mais, somando tudo, ela teve um jogo a mais que a França, chegou no limite. Lembrando que a Croácia é o time com a maior média de idade da Copa, foi o time com a maior média de idade da Copa. Mas eu me encantei com a Croácia pelo estilo, pela luta, pela bravura e pela presidente, né? Pela presidente da Croácia, linda o nome dela, Kolinda, na verdade. Mas, enfim, parabéns à Croácia, né? E parabéns aos franceses, que se tornam também já os favoritos para a Copa do Catar. Porque o time da França é muito jovem e habilidoso. Aí, um amigo meu me mandou aqui um WhatsApp muito legal, que eu achei interessantíssimo. Ele colocou os jogadores da França, Titi, Kimpembe, Sidibe, Mandanda, Fekir, Pogba, Tolisso, Mendy, Nzonzi, Rami, Kanté, Dembélé, Mbappé, Matuidi. França? Né? Aí ele colocou aqui embaixo uma coisa muito interessante, que fala assim, nesta hora, nenhum francês é contra a imigração. Porque foi com um time de origem praticamente africana que a França foi campeã. Aí ninguém na França fez um protesto contra isso. Ninguém na França fez um protesto contra um time de negros de origem africana, com as cores da França, sendo campeão mundial, né? O racismo é uma coisa fantástica, na verdade, gente. Quando envolve dinheiro e ganho, todo mundo deixa de ser racista. Percebeu isso? Quando envolve dinheiro, ganhos, vitórias, aí o pessoal deixa de ser racista, né? Que triste, né? Mas parabéns à França, que com um time de origem africana foi campeã. É através disso que as coisas acontecem. O Brasil já encantou o mundo com o futebol. Através do quê? De jogadores também, né, mestiços, como a gente chama, mestiço, que mestiço? Ou seja, de várias origens. E foi essa mistura de raças que deu ao jogador brasileiro toda a ginga e agilidade. Só que nós passamos no tempo. Não se ganha mais jogo com isso, só com isso. Hoje, você vê a França, Bélgica, Inglaterra e outros times se utilizando dessas... A Bélgica também. Você viu a maioria dos jogadores de origem africana ou do Oriente, uma mistura de raças ali, é que deu certo o time da Bélgica também. Só que eles aliaram essa questão da habilidade, porque nós temos aí jogadores da França extremamente habilidosos, né? Na Bélgica também, na Inglaterra também. Eles pegaram essa habilidade e misturaram com técnica e condicionamento físico. Então, antes, nós tínhamos um futebol europeu extremamente físico, aplicado, taticamente aplicado, e com condicionamento físico. Eram fortes e táticos. Ó, você joga pela direita, o cara só jogava pela direita. Né?
E aí vinha o brasileiro, o sul-americano, brasileiro, o argentino, o uruguaio, né, o paraguaio com toda a sua ginga e quebrava isso, né? E hoje não, gente. Hoje eles são fortes fisicamente. Você viu aquele jogo do Brasil com a Bélgica, o tamanho dos caras, perto do Brasil? E não eram grandalhões desengonçados. Olha o goleiro da Bélgica, né? Fantástico goleiro, melhor goleiro da Copa. 2 metros de altura quase. Então eles têm um condicionamento físico fantástico, são grandes, fortes, são taticamente aplicados, jogadas ensaiadas. A Croácia com quantas jogadas ensaiadas, né? A França, Bélgica também, Inglaterra, o famoso trenzinho da alegria na cobrança de escanteio, todo mundo atrás do outro. Isso é treino. E são habilidosos. E nós? O que nós somos na América Latina? Habilidosos e habilidosos. Mas somos rebeldes, não queremos entrar num trabalho diferenciado. E é o que acontece, é esse domínio europeu sobre o futebol. E ó, minha opinião, você quer saber da minha opinião? Se nada mudar, vai demorar muito tempo para a gente ver uma seleção brasileira campeã do mundo de novo, hein? E não é pessimismo, é só você olhar. Vai demorar muito tempo para que possamos ter novamente uma seleção brasileira, ou argentina, ou uruguaia, como campeã do mundo. Os caras estão dominando, olha só quem foram os últimos campeões aí, né? É só ver isso. Mas foi, agora só, em 2022? É, né? A próxima, né? É, 2022. Legal. Bora, gente, bom dia para você. Lembrando do nosso WhatsApp, anote aí, 98845-5178 para você mandar o seu alô. 98845-5178. Gente, eu tenho uma foto aqui fantástica. Certo? O Léo está curtindo lá, ele gosta disso. Você vai curtir também, Jonas. Legal essa foto, né? Legal mesmo. Olha aqui, é uma foto desculpa, fantástica. Bom dia, Chico. Mande um alusão para os meus avós de Petrolândia, que fizeram 43 anos de casados na quinta-feira passada, dia 12. O vô Chico, que não sou eu, e a avó Nilza. Beijos de toda a família. Quem manda é a Meila de Otacílio Costa. E olha a foto, gente. Olha a foto. Tem até aquele amareladinho ali, né? Característico, foto preto e branco. Do dia do casamento dos dois, no dia 12 de julho, né? Olha só o Chico e a Nilza, 12 de julho, completaram aí 43 anos de casamento. Deixa eu ver, eu sou terrível para matemática, 2018, alguém é melhor que o meu, faz rapidinho. Menos 43, igual 1975, é isso, né? 1975 essa foto. E olha, a gente vê na foto tudo que era moda, né? Olha só o bigodinho do vô Chico, a costeleta do vô Chico, cabelãozinho compridinho do vô Chico, né? Ah? Reloginho Seiko Oriente no braço esquerdo, deve ter sido. E a avó Nilza, então, né? Com o que era simples, com uma noiva simples da época comparada com as de hoje. Comparada com as de hoje. E aí eles mandam fotos do passado dos dois, é isso? E como é que eles estão agora? Vô Chico! Cadê a costeleta? E o cabelinho, vô Chico? Volta a volta ali do vô Chico e da avó Nilza ali. Olha como é que eles eram. Atenção. Olha os dois há 43 anos no dia do casamento. Aí foi passando o tempo. Olha a rural lá atrás, ó. Viu? Viu a rural? E agora os dois, ó, 43 anos depois. Tá aí, tá mais simpático, tá sorrindo o vô Chico, né? Tá feliz, a avó Nilza também. Na foto do casamento, os dois estão sérios, assim, ó, travadinho, né? Ninguém dá sorriso. E agora, soltos e felizes. Parabéns aos dois, né? Parabéns aos dois do dia do casamento, mais sério do que criança naquele jeito, né? Ó, 43 anos depois, eles aprenderam que a vida é mais leve, né? Que a vida deve ser mais tranquila. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Ali estavam ensaiando um sorriso e agora felizes, soltos e faceiros. Parabéns aos dois, que legal. Gente, lembrando, quarta-feira que vem, o pessoal está me pedindo e eu já estou confirmando, né? Vamos primeira foto ou a dança? Primeiro essa foto? A dança? Então tá, lembrando que quarta-feira que vem nós vamos ter aqui finalmente a matéria
né? O resultado da minha aula de dança com a professora Maísa, que esteve aqui em abril, olha lá, ó. Essa é a valsa. Ó, chique, né? São só uma imagem para dar um gostinho, viu? Olha a valsa nós dois lá, né? Legal. Isso, esse é o bolero, gente. Esse já é o bolero, ó. Você vai ver essa matéria completa na quarta-feira. Nós gravamos na semana passada ali no Teatro Dom Bosco, eu, a professora Maísa, e você vai ver essa matéria completa, como ficou, como é que ficaram as coreografias da... Essa aí é o final da... Olha, gostou? É? Esse é o final do bolero, cara. Ai, ai, ai. Ficou muito legal. Você vai assistir quarta-feira, tá certo? Muito bem. Eu quero botar aqui, antes que eu fale quem vem para o programa de hoje, rapidinho, uma foto. Dois piá bonito, cara. Você acha? Conheceu? Quem é? Legal. Bota a foto no ar aí. Né? Dois caras bonitos. É claro que você sabe que esse sou eu. E esse da esquerda, esse é o Alexandre Voritovski, né? O Xande, filho do conhecidíssimo Tenente Félix, capitão Félix, hoje capitão na reserva, né? Que foi por muito tempo o pai do Xande, delegado da Junta Militar aqui em Rio do Sul. Eu conheço esse cara, gente, há 40 anos. Quase 40 anos. Somos irmãos. E esse foi, a gente tirou essa foto sábado, no aniversário dele. O aniversário dele é hoje, a festa foi sábado. E eu dei um presente para ele que foi simbólico, bem interessante. Eu dei para ele uma camiseta para usar por baixo no frio. Dei para ele uma camiseta que se usa, uma camiseta térmica que se chama, né? É uma camiseta térmica para usar no frio. Aí quando eu dei para ele que eu me dei conta de tanto amor que eu tenho por ele. Chegou na nossa época da nossa vida, que hoje a minha preocupação é com a saúde dele. Não que ele esteja doente, muito pelo contrário, está bem pra caramba. Mas hoje, de tanto amor, de tanto carinho, de tanto afeto que eu tenho por ele, né, hoje eu me preocupo com a saúde dele. Então eu podia ter dado uma bebida, um disco, sei lá, mas eu dei um presente para cuidar da saúde porque eu quero que ele fique muitos anos como meu irmão. Porque ele é meu irmão, viu, gente? Sabe aquela amizade que ultrapassa as fronteiras, os limites até do próprio sangue? Esse cara é meu irmão, meu verdadeiro irmão. Xande, beijão, te amo. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso aqui. Te amo muito, meu querido irmão que hoje faz aniversário. Nós vamos cumprir a promessa sim. Aquela varandinha com a cadeirinha, a gente falando da vida dos outros, com 150 anos vai rolar, viu? Porque a gente está cuidando da saúde também. Abraço, querido, em nome de toda a família, das tuas filhas, teus amigos, do teu pai, de todos que te amam muito, viu? Parabéns, meu querido, meu irmão. Vamos falar já de cedo que se torce o pepino. Hoje nós temos um assunto muito interessante para você, mamãe, que está nos assistindo, que é importante falar de prevenção. Sim. Se não previne, doutor, lá na frente a pessoa vai ter problema de falta de dentes, vai ter problemas com alimentação, vai ter problemas de saúde, porque não cuidou dos dentes de cedo. Sim. Tem mudado, muito se fala de que já mudou muito a situação no Brasil. Mas ainda tem muita coisa para ser feita dentro dessa orientação e dessa prevenção, né? Tem sim, Chico. É importante, a gente conversa aqui toda vez que eu venho aqui sobre implante, né, reabilitação. Isso. Mas hoje a conscientização da mãe, do pai, de levar a criança desde aquela fase de bebê já, entrando na fase de criança, pré-adolescência, isso aí é importante, sabe? Porque é uma prevenção que a gente consegue fazer e controlar e evitar que aconteça algum tipo de problema muito cedo, né? Por exemplo, uma criança perder um dente muito cedo, coisa que antigamente era muito normal. Hoje não. Hoje a gente tem procedimentos simples que ajudam a manter e prevenir problemas futuros, né, numa criança. Não só na parte do dente, tá? Mas também na parte de aparelhos, né? Hoje a gente consegue fazer um tratamento antes que tentar antecipar um problema que a pessoa tem, que a criança pode vir a ter em relação aos dentinhos tortos, aos dentinhos desalinhados. Então tem várias causas, vários motivos que causam o problema onde a criança chega àquele ponto de estar com aqueles dentinhos bem tortinhos, na hora que vem a dentição permanente, né, ela tá com aquele probleminha ali. Então, tu já consegue detectar na fase dos dentes de leite que ela terá problema com dentes tortos, mal alinhados? Consegue. Bastante casinho que a gente consegue já determinar
que a criança pode vir ou vai ter um problema dentário. E isso relacionado também a um problema no osso esquelético, né, que a gente consegue olhar, porque a genética hoje interfere muito, a genética de pais, mães, avós, interfere muito na junção ali e num problema onde a criança pode vir a ter, né? Uma dentiçãozinha de leite, vamos dizer assim, que é uma linguagem mais fácil de explicar, onde aquela criança tem aquele dentinho bonitinho, juntinho, pode ser uma situação que talvez não tenha espaço para os dentinhos permanentes virem. Então, quando a criança quando a criança tem um espacinho entre os dentinhos ali, às vezes os pais, nossa, tá feio ali, né? Não, deixa lá. Deixa lá, porque isso é legal, é uma situaçãozinha que a gente já consegue ir percebendo se esses dentinhos permanentes que vão vir, que vão erupcionar, que vão nascer, se eles vão ter o espaço suficiente para nascer. O dente definitivo, ele é maior que o dente de leite? Proporcionalmente bem maior, só que acompanha o crescimento da boca da criança. Certo. Por isso ali tem entre uma média de 12 anos a criança está trocando toda a dentição, né? Então, tem uns que demoram mais, que trocam um pouquinho antes, mas uma média de 12 anos. Ali a gente já tem que começar a ficar mais em cima ali, por quê? Porque às vezes tem um dentinho de leite que está segurando demais um dentinho permanente, então a gente talvez seja a hora de estar fazendo o procedimento de tirar aquele dentinho. Porque é interessante hoje de que, como o senhor falou de ver aquela criança com os dentes estragados, sim, os dentes de leite, cada vez mais raro, graças a Deus, né? Mas também há necessidade de ficar atento, ele tem todos os dentes saudáveis. Está legal. Só que tem um lá que está demorando demais para sair e dar espaço para o novo, definitivo. Sim, com certeza. E isso pode dar um problema se acaso não for tirado. Pode. Né? Às vezes uma gengivinha mais grossinha, um ossinho mais durinho, às vezes até um trauma na boca da criança pode impactar o dentinho ali naquela região e fazendo com que os dentes permanentes não tenham força suficiente para fazer com que aqueles dentinhos de leite caiam. Então são diversas situações onde a mãe e o pai se trazer antes para o profissional, a gente consegue já, né? E isso junto com as limpezinhas, com o tratamento com flúor, uma aplicação de flúor também, isso aí ajuda bastante, entendeu? Então isso aí ajuda bastante para não chegar naquele ponto de, né? O interessante é a evolução, né? Muito antigamente se tinha preocupação com o dente estragado, pretinho, sim, né? Com certeza. Hoje... Mas infelizmente isso aí, Chico, eu já vivenciei algumas histórias, né, que é triste também, né? Às vezes a mãe chega lá pra gente e fala, mas ou é a comida ou é a escovinha, ou é a pasta de dente. Então é uma coisa que isso aí a gente também tem que conscientizar a criança que está indo com a mãe, com o pai, tem que fazer a higienização. E orientar os pais e as mães de não ficarem fazendo, vamos dizer assim, um terrorismo para a ida ao profissional, né? Se tu não escovar os dentes, vou te levar no dentista. Pois é. Pô, daí a pessoa como uma forma de deve punição, ser ruim dentista, né? Isso com certeza teria que, né, ter uma consciência também por parte dos pais. Tudo isso faz parte de uma prevenção, de uma conscientização do pessoal para poder, né? Eu tenho uma curiosidade com relação ao dente do siso. Dente do siso. Sim. Há uma noção de que tem que extrair o dente do siso. Sim. Tem que extrair o dente do siso. Sim, ó. Ele tem função, não tem função, é necessário. Se ele está lá, tem espaço, não está incomodando, tem que tirar ou não tem que tirar? Desde que haja espaço para ele suficiente para ele erupcionar ali, pode-se manter ele ali, não tem problema. É que geralmente é uma região que causa bastante dificuldade de higienização. E a maioria dos casos a gente opta ou indica para o paciente estar retirando eles porque realmente falta esse espaço. Então torna-se uma região onde acumula-se muito alimento ali facilmente. Então por isso que na maioria dos casos a gente indica, né? Não tem problema nenhum tirá-lo, né? Então, na maioria dos casos, quando envolve o siso, a gente sempre está relacionando a dificuldade da higienização. Às vezes a pessoa, com os dentes em posição ali, ele na boca já morde muito a regiãozinha da bochecha, então isso causa traumas ali que
que podem ter uma consequência maior, por exemplo, um paciente fumante que tem essa situação e aquele siso está traumatizando direto, com efeito da nicotina. Então isso aí vira uma bola de neve. Então a gente indica a extração realmente dele na maioria dos casos, mas desde que tenha o espaço e a higienização esteja de acordo, não está incomodando, pode se deixar ele ali sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum, tá? Mas a indicação, na maioria dos casos, por esses motivos, é a extração dele, tá? Mas a retirada do siso, que ele é o último, na verdade, é o último dente que nasce ali, erupciona. A retirada dele não faz com que os outros dentes também não. acabem se separando? Não, de maneira alguma. Porque a gente tem que pensar assim, a mastigação, muita gente que é leigo, a maioria, né, os pacientes que chegam lá, tem que entender que tem que haver um equilíbrio ali da mordida e da mastigação. Então, a partir do momento que você tem a quantidade suficiente de dente em cima para articular com a parte de baixo, isso aí tem um equilíbrio. Então, isso aí não vai interferir. Muitos casos com perda precoce dentária cedo causa esses espaçamentos. Por quê? A tendência natural dos dentes é que eles fiquem, né, numa posição juntos ali, grudadinhos. Mas a partir do momento que você tem uma perda de um dente, a tendência é que esses dentes vão se espaçando. Por quê? Porque eles querem, o organismo entende que isso aí tem que estar juntinho ali, né, todo um do lado do outro, entendeu? Certo. E dói mesmo dentro do siso, né? Dói Incomoda. Incomoda. É mais ou menos uma analogia quando o dentinho do nenê tá nascendo ali. Por isso que o nenê chora muito. Porque incomoda, né? Em proporções, lógico, não iguais, em proporção um pouquinho maior, mas incomoda. Geralmente esses sisos estão ali entre 16, 18, a partir dessa idade ali, começam a incomodar. Então, realmente incomoda, tá? O senhor sempre comenta aqui de que um tempo interessante de uma visita a outra para o seu dentista é entre 4 meses, né? Eu sempre converso com meus pacientes, 4 meses é o ideal. O jovem, criança e adolescente também, mesmo espaço de tempo? Também não é uma coisa que vai acontecer de um dia para o outro, não seja que seja um trauma, alguma coisa dessa situação, mas uma visita de 4 em 4 meses é o suficiente, lógico, desde que tenha esse acompanhamento, né? Porque às vezes precisa realmente vir um pouco antes, pode prolongar um pouquinho mais, mas isso aí... Deixa eu fazer mais uma pergunta. É importante que o dentista da criança e do adolescente tenha conhecimento. Puxa, tá certo, eu tenho o Dr. Fábio Makiyama, é o dentista dos meus filhos. Beleza, vamos usá-lo como um exemplo. Ok, então desde que eles nasceram, da primeira dentição, primeiro dentinho que saiu, tudo esse Dr. Fábio acompanhou, legal. Meu filho adoece, não uma questão odontológica, uma outra doença, enquanto é criança e adolescente. Ele vai ter que usar alguns medicamentos que são pesados. Sim. Corticoides, antibióticos, principalmente antibióticos mais fortes, de nova geração, etc. e tal. É importante que eu passe isso também para o dentista? Também, Chico. Por quê? Bem pertinente essa sua pergunta, tá? Por quê? Os medicamentos hoje interferem no crescimento, não no crescimento, mas na formação do dente. Então, causando alguns probleminhas, manchamentos, ou até mesmo a gente percebe um enfraquecimento do dente realmente por conta do uso muito elevado principalmente de antibióticos, tá? Né? Que eles realmente atrapalham principalmente na formação do dente permanente, tá? Por isso que conversar com o médico, com o pediatra e com o dentista, dos dois profissionais que cuidam dessa criança, até mesmo para a troca de informações, é importante. Importante, a gente sempre está, a necessidade de um tratamento, alguma coisa ou outra, a gente sempre pergunta para a mãe, para o pai e também para o adulto, né, em outras situações, está em tratamento médico, por quê, medicamento que tomou, quanto tempo tomou, se está tomando, isso aí também é importante. Tudo isso faz parte de uma prevenção que vai ajudar a criança, a partir dessa idade de 12, 13 anos, a entrar numa pré-adolescência, ou seja, na parte da troca total dos dentes, uma condição de dentição legal, entendeu? A partir de que idade a criança já pode ter uma radiografia, por exemplo, uma panorâmica? A partir de que idade ele já pode fazer? Não, isso aí não tem uma restrição de idade. Ó, desde que esteja a dentição ali na nossa área, pode estar, se houver necessidade. Até porque o profissional possa ver como é que está a questão óssea. Isso, mas eu acho que assim, a partir do momento que o dente esteja todo
na boca ali tem a necessidade, pode se passar por um procedimento assim, de exame radiológico. Sim. É bom lembrar que na hora única a gente fala muito aqui em implantes e próteses, e reabilitação, etc. e tal. É importante lembrar que na hora única você tem profissionais para todas essas fases ou necessidades, especialidades, não é isso? Porque cada situação tem uma dificuldade, principalmente em crianças, né? Isso aí tem que ter uma adaptação, toda uma adaptação da criança ali para a gente conseguir realmente ter um atendimento final, ter a confiança da criança para atender, entendeu? E isso, tem crianças que a gente, 2, 3 consultas, só uma fase de adaptaçãozinha, né? Então vai conversando, vai brincando, vai mostrando aos poucos para realmente falar, ó, vamos fazer agora? Vamos fazer, entendeu? Muito bem. Lembrando, então, endereço para quem quer marcar uma consulta, uma avaliação na hora única, endereço? Avenida Oscar Barcelos, 1485, né? Um pouquinho antes do posto Russo ali. E telefone de contato 3522-2000 e o WhatsApp 98482-2000. No site www.oralunic.riodosul.com.br também se consegue fazer o agendamento lá. Legal que dá para levar desde a criança até o vovô da criança, sim, né? A sim, vovó, com certeza, vai com lá, certeza. né? Família inteira, né? Com certeza. Hoje a gente atende lá todo mundo, graças a Deus. Obrigado, doutor Fábio, pelas Obrigado de novo, Chico. Prevenção ainda é o melhor remédio. Importante, né? A gente tem o foco em implante lá, mas eu achei interessante a gente estar conversando um pouquinho sobre isso, porque tem bastante mãe que vai com a criança lá e fala, dá pra gente conversar sobre a criança também? E às vezes a gente esclarece muita coisa nessa consulta, muita dúvida, e acaba ajudando também a resolver o problema da criança. Tá? A casa se começa pelo fundamento. Sim, né? com certeza. A saúde bucal também do ser humano certeza. começa lá de criança. Isso aí é importante. Obrigado, doutor. Certinho? Vamos ter na sequência Sil com artesanato aqui no Toda Manhã.